Olá, olá pessoal, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Quem fala é o professor Marcão, professor de matemática aí de vocês. Quero falar especialmente com você aí de casa, você meu aluno, você minha aluna, certo? Iniciamos hoje um projeto semi-online, projeto muito legal, muito interessante, novo, né? Nessa atual conjuntura que vivemos, certo? E você veio junto com a gente, isso é muito importante, tá? Legal? Como diz aqui na minha camiseta, bem-vindos ao nosso novo mundo, correto? Novo mundo esse que você está participando ativamente de forma perfeita, certo? É muito importante, então, a partir de hoje, nós formarmos uma única equipe. Vocês aí de casa, você aí de casa, meu aluno, minha aluna, e eu daqui para vocês de forma online, correto? Virtual, beleza? Me chama de Marcão, embora hoje eu esteja um pouco mais Marquinho, mas Marcão pela alma, pelo espírito, pela vontade de fazer com que você aprenda tudo que eu quero te passar em matemática, certinho? A minha parte, cabe a parte de matemática básica, que eu vou falar para vocês, potenciação, radiciação, e posteriormente toda a parte de trigonometria, análise combinatória e estatística, beleza mesmo? Então a partir de hoje formamos um time só, você ganha, eu ganho e eu não gosto de perder, tranquilo? Então você vai vir comigo aí de casa participando, sempre que eu te chamar, fala aí comigo de casa mesmo, que eu te escuto aqui na essência, eu escuto a tua alma, tudo bem? Beleza? Então a partir desse momento, começamos aí o nosso primeiro assunto, aula de potenciação, correto? Beleza? Puxa lá então, vem comigo, vem rachando, eu sempre vou te chamar assim, tá? Beleza? Primeiramente, a primeira tela que apareceu para vocês são as orientações, né, que a gente vai dar para ti, a respeito da lista lá nos estudos que você tem que fazer. Aula 1, Matemática, Marcão, Potenciação. As questões do COC-1000 UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, questões bem importantes aqui para o nosso estado, COC-1000 UDESC e o COC-1000 ACAF serão sempre selecionadas condizente ao assunto daquela aula. Tranquilo, gente? Beleza mesmo? Então, começamos aqui, vamos lá. Antes de começar a falar contigo sobre potenciação propriamente dito, eu quero que você venha comigo aqui no quadro, certo? Beleza? Marcones vem e fala sobre, por exemplo, a adição. Eu faço 5 somado com 5 mais 5 mais 5. Eu tenho a adição de 4 parcelas exatamente iguais. A pergunta é, eu posso substituir aquela operação por uma outra? Marcão, pode sim. Já que você tem aqui uma adição de 4 parcelas idênticas, eu posso substituir pela multiplicação. Você tem aqui 4 vezes uma única parcela das parcelas sendo igual a 5. Dá na mesma, concorda comigo? 5 mais 5 mais 5 mais 5 resulta em 20, que é a mesma coisa que 4 multiplicado por 5, ok? Legal. Eu quero uma segunda situação aqui para vocês. Eu quero falar agora de uma multiplicação. Marcones pega lá o 5, multiplica por 5 vezes 5 vezes 5. Você tem aqui uma multiplicação de 4 fatores exatamente iguais. A pergunta é, eu posso substituir aquela operação por outra? Pode sim. Você pode substituir aquela multiplicação de 4 fatores exatamente iguais por uma potência. Você tem o 5 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes 5 elevado na quarta, certo? Marcones está dizendo aí para mim então que a potenciação nada mais é do que a multiplicação de n fatores iguais? Exatamente isso que eu estou dizendo para você, certo? Então vamos lá, puxa aqui comigo, definição de potenciação. Primeiro caso importantíssimo é o caso em que você vai ter expoente sendo um número inteiro maior do que 1, correto? Puxou? Vamos lá. Aparece para vocês a elevado na n. Qual é o comando que está sendo dado aqui para a gente, moçada? Ele quer que você pegue a base A e multiplique por ela mesma n vezes. É o que o Marcones fará a partir desse momento. Aparece lá então A multiplicado por A vezes A vezes A multiplicado por ele mesmo, n vezes. Eu tenho ali um produto de n fatores exatamente iguais. Legal? Puxou então? Vamos ver aqui alguns elementos importantes, nomenclatura para alguns caras. Aquele A tem nome, fala comigo aí de casa aí, vai, esse A se chama base, show de bola. Aquele N, ele se chama expoente, então é extremamente importante numa potência você identificar quem é a base
identificar quem é o expoente, certo? Vamos para a próxima tela, vem com Marcones, e você tem lá A elevado na N, sendo toda a minha potência, correto? Beleza? Puxa então aqui agora sim, na próxima tela, alguns exemplos. Exemplo A, eu gostaria que você aí de casa, meu aluno, minha aluna do Semi Online, falasse nessa potência quem é a base e quem é o expoente. Marcão, eu estou vendo que a base é menos 2 e o expoente é 4, porque toda a potência é menos 2 elevado na quarta. E eu peço que você olhe aqui comigo no quadro, é um exemplo bem perigoso, tá? Vamos lá? Então aparece ali para vocês, menos 2 elevado na quarta. Se você falou, cara, que a base é menos 2, infelizmente você errou. A base não é menos 2. A base é somente aquele 2zinho ali, ó. Tudo bem? Legal? Então a base é o 2, o expoente é o 4. Porque menos 2 elevado na 4, como está aqui para vocês, é a mesma coisa que menos 1 multiplicado por 2 elevado na quarta, correto? Então, aquele sinal ali de negativo, ele não vai ser elevado ao expoente 4, certo? Então, o comando que está sendo dado aqui para a gente é o seguinte: você vai pegar aquele menos 2, multiplicar por ele mesmo lá na frente, você está vendo, elevado ao expoente 4, aparece aqui o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, aquele menos não vai ser elevado à quarta potência, certo? Beleza? Você tem ali então menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, que multiplica 2 vai dar 16, que multiplica aquele menos 16 seria o resultado. Tranquilo? Você tem lá agora o exemplo B, puxa com o Marcão, e eu pedirei para vocês lerem para mim ali quem é a base, quem é o expoente. Legal? Marcão, eu estou vendo agora que aparece lá o menos 2 entre parênteses. Então, agora a base sim é menos 2 e o expoente é 4. E o comando é, pegue aquele menos 2, multiplique por ele mesmo 4 vezes, certo? É o que eu farei. Então, aparece lá o menos 2, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, faz comigo. Você tem menos multiplicado por menos dá mais, vezes menos dá menos, que multiplicado por menos vai dar positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, resultado 16 positivo. Está bem evidente aqui na tela que são duas situações diferentes, letra A e a letra B. A ausência dos parênteses faz com que esse negativo não seja elevado ao expoente 4. Tranquilo, moçada? Legal. Segue em frente, tem aqui um exemplo C, e a leitura dele é bem legal, bem correta. Vamos ler aqui de forma interessante, tá? De forma certa. Eu tenho ali o quadrado de 2 mais 3, porque eu vou elevar ao quadrado o resultado do 2 somado com o 3. Perfeito? Marcão, eu tenho aqui a potência da adição. A potência da adição é a adição das potências? Não, turma, não é isso não, correto? Então você pode aqui fazer, primeiramente, cara, o 2 somado com 3, que dá 5, que elevado ao quadrado resulta em 25, perfeito? E são coisas bem diferentes. Vem comigo aqui na tela, cabelo, puxa lá, é nóis. Você tem aqui então, cara, o quadrado do 2 somado com 3 é totalmente diferente de 2 elevado ao quadrado mais 3 elevado ao quadrado, correto? Você faz 2 mais 3, 5 elevado ao quadrado, que resulta em 25, que vai ser diferente de 2 elevado ao quadrado, que é 4, mais 3 elevado ao quadrado, que é 9, visível que 25 é diferente de 13, legal? Então, enfatizando que a potência da adição ou a potência da subtração é diferente da adição das potências ou da subtração das potências, legal? Fique ligado nessa dica aí, ela é muito importante. Segue em frente, você tem aqui um exemplo D. Como é que você lê isso aqui, Marcão? Eu tenho ali a potência do produto. E a potência do produto, sim, vai ser o produto das potências. Eu tenho duas possibilidades de resolução, certo? Primeira é fazendo ali o 2 multiplicado pelo 3, que resulta em 6, elevado ao quadrado, 6 vezes 6, resultado 36. Mas eu quero ver
se são coisas iguais ou coisas diferentes. Vem com o Marcão, vem rasgando aqui comigo, gente. Puxa lá. Você tem, então, 2 multiplicado por 3 elevado ao quadrado. Eu posso, primeiramente, multiplicar 2 por 3, que dá 6 elevado ao quadrado, que resulta em 36, que vai ser exatamente a mesma coisa que eu fazer o 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, vezes 3 ao quadrado, 9, e 4 multiplicado por 9 resulta em 36, são coisas iguais, bem claro que a potência do produto é o produto das potências. Beleza? Certinho? Então essa parte inicial é bem importante aí, né? E geralmente o pessoal fala, potenciação é assunto fácil, simples. Gente, pega essa dica do Marcão. Não tem nada simples, nada fácil, legal? Vai com muita humildade, vai com a vontade de aprender, certo? Que você vai ter os seus campos aí abertos, certo? Vontade você tem, dedicação também. Vamos lá. Puxa aqui. Importantíssimo nós vermos as propriedades de potenciação, legal? É muito importante nós localizarmos vocês onde que essa aula vai ser aplicada no futuro próximo. Mais tarde você vai aprender um assunto chamado exponencial e logaritmo. Extremamente importante essa minha aula de hoje para você aplicar lá na frente na parte de exponencial, na parte de logaritmos, certo? Então fica ligado. Primeira propriedade de potenciação, você tem ali produto de potências de mesma base. O que você faz? Você conserva a base e soma os expoentes. Dica importante, toda e qualquer propriedade é uma igualdade. E pelo fato de ser uma igualdade, eu posso fazer o caminho de ida ou o caminho de volta, certo? Fica ligado nesse caminho de volta, porque eu posso sim ter, cara, uma potência em que os expoentes estarão sendo somados e eu ter que desmembrar, transformar num produto de potências de mesma base, correto? Vamos a um exemplo, aparece ali na tua tela, 4 elevado na x multiplicado por 4 elevado na menos x mais 2. Eu tenho aqui produto de duas potências de mesma base, conservarei a base e somarei os expoentes, legal? Você tem ali 4 elevado na x, mais vezes menos x mais 2, mais multiplicado por menos vai dar menos x, com mais x, esse x desaparece como expoente, e mais vezes mais fica mais 2, 4 elevado ao quadrado seria o resultado, perfeito? Segunda propriedade, diz lá, divisão de potências de mesma base, legal? Aparece ali na sua tela, a elevado na m dividido por a elevado na n. Você vai conservar a base e subtrair os expoentes. Mas importante, eu não posso continuar sem falar uma ideia muito importante, legal? Você tem aqui uma divisão, cara, beleza? E lembre-se que lá embaixo, no denominador, não interessa que seja um cara. Marcão, lá embaixo não pode ser 0, porque se denominador for 0, você vai cair numa das duas possibilidades. Ou você vai estar diante de uma indeterminação matemática ou de uma impossibilidade. Tranquilo? Então, não me interessa que esse A seja 0, então você coloca ali a condição de existência que A tem que ser diferente de 0. Beleza? Segue em frente, mais uma vez, pelo fato de ser uma propriedade, eu faço o caminho de ida ou o caminho de volta, podendo transformar uma potência em que os expoentes estarão sendo subtraídos numa divisão de potências de mesma base. Presta atenção ali no exemplo, certo? Exemplo, eu tenho 4 elevado na x mais 2, dividido por 4 elevado na x menos 3. Conservarei a base e subtrairei os expoentes. 4 elevado na x mais 2, menos x menos 3. Cuidado com esse sinalzinho aqui de negativo, beleza? Menos vezes mais x vai dar menos x, menos vezes menos 3, mais 3. Você fica com 4 elevado na quinta, sendo o resultado. Tranquilo? Vamos à terceira propriedade aí, está ali nosso segundo caso, né? Fala agora que você vai ter potências com expoente igual a 0, certo? Muita atenção aqui nessa tela, é uma tela importante, onde os nossos alunos costumam aqui errar, mas a partir de hoje você não vai errar mais. Aparece lá para vocês A elevado na 0, e eu escutei isso até como aluno.
quando eu era aluno lá do 5º ano, 6º ano do ensino fundamental, eu escutei que todo e qualquer número elevado a zero resulta em 1. Pergunto para vocês, qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1? 0 elevado a zero é igual a 1, gente? Beleza? Então fica ligado, vem com Marcones. A elevado a zero vai ser igual a 1 se A for diferente de zero, pois A elevado a zero é uma indeterminação matemática quando a base A for zero. Tranquilo, moçada? Então fica ligado nessa dica. Exemplos importantes. Eu tenho 5 elevado a zero. A base é 5, expoente zero. 5 é diferente de zero. Nesse caso, o resultado, sim, vai ser igual a 1. Exemplo B. Você possui lá menos 3 quintos elevado a zero. A base menos 3 quintos é diferente de zero, elevado a zero. Nesse caso, o resultado também vai ser igual a 1. Tranquilo? Mas lembre-se, você vai ter aqui uma observação importantíssima, que 0 elevado a zero é uma indeterminação matemática. Eu quero provar isso para você agora. Tranquilo? Vamos lá então? Vem comigo aqui, cabelo. Bora lá. Vamos no quadro aí, para que o pessoal entenda bem. Perfeito? Eu tenho aqui uma equaçãozinha, 0 multiplicado por x igual a zero. E responder, cara, uma equação é dar a resposta do que está sendo perguntado. Está perguntando para nós qual é o valor de x, que multiplicado por zero resulta em zero, correto? A pergunta é simples. Esse x, ele pode ser o número 1? Marcão, pode, porque 0 vezes 1 resulta em zero, beleza? Esse x, ele pode ser, por exemplo, o menos 2? Também, Marcão, porque menos 2 multiplicado por zero vai dar zero. Então, você está vendo que esse x aqui, ele admite infinitas possibilidades. Tranquilo? Então, você tem aquele x podendo ser qualquer um dos infinitos valores que você conhece, certo? Mas vou reescrever essa equação de uma outra forma. Você concorda que 0 vezes x igual a zero? É a mesma coisa que x igual a zero dividido por zero. Eu tenho aqui uma divisão de duas potências de mesma base. Eu consigo ver esse 0 elevado a expoente 1, esse 0 aqui também elevado a expoente 1. O que você faz? Você conserva a base e subtrai os expoentes, resultando em x igual a 0 elevado a 1 menos 1. E 0 elevado a 1 menos 1 é 0 elevado a zero, correto? Por isso que 0 elevado a zero não é 1, é uma indeterminação matemática. Tudo bem, gente? Beleza? Bem importante aí, é importante aqui também nós mostrarmos para vocês, em algumas situações, o porquê daquilo, tá? Acho legal demonstrações, certo? Seguimos em frente com a nossa próxima propriedade, a propriedade 3. Você tem agora ali expoente inteiro sendo número negativo. Quando você está diante de uma potência de expoente negativo, você decorou, lembra? Inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. Eu vou inverter. Inverter é trocar numerador com denominador. Então, você está vendo aqui o nosso denominador aqui desse A sendo 1. O inverso de A sobre 1 fica 1 sobre A. E eu troquei o sinal do expoente, resultando em 1 sobre A, todo ele elevado na N, correto? Mas por que disso, Marcão? Por que eu tenho que inverter a base e trocar o sinal do expoente? Já te explicarei. Mas antes eu quero que você veja que esse A foi lá para baixo, gente, foi lá para denominador. E lá embaixo, se for zero, 1 sobre zero é uma impossibilidade e a gente não quer que isso aconteça. Então, aquele A deve ser diferente de zero, é uma condição de existência para essa propriedade, certo? Beleza? Vem aqui com Marcones, eu também vou demonstrar isso para você. Eu acho legal, acho interessante, farei a demonstração. Legal? Por que que quando você tem lá uma potência de expoente negativo, nós invertemos a base e trocamos o sinal do expoente? Vale a pena você ficar ligado aqui comigo. Puxa lá. Por que que 3 elevado na menos 1, eu tenho que inverter a base 1/3 e trocar o sinal do expoente, ficando lá 1/3 elevado na mais 1, que é o próprio 1/3. Vamos lá? O que eu posso fazer em matemática? Eu posso reescrever, eu não posso adulterar aquilo que foi proposto a mim, correto? Então, a proposta é 3 elevado na menos 1, eu reescreverei esse 3 elevado a menos 1. Vamos lá?
Você concorda que 3 elevado na menos 1 é a mesma coisa que 3 elevado na 0 menos 1? Sim, é a mesma coisa. E agora eu estou diante aqui de uma potência em que os expoentes estão sendo subtraídos. Eu farei o caminho de volta da propriedade. Eu vou separar essa minha potência numa divisão de potências de mesma base, onde em cima eu coloco 3 elevado na 0, embaixo 3 elevado na 1. Você já viu com o Marcão que 3 elevado na 0 é 1 e 3 elevado na 1 é o próprio 3. Está aqui porque que 3 elevado na menos 1, você inverte a base e troca o sinal do expoente, certo? Fica mais gostoso quando a gente sabe de onde vêm as coisas. Tudo bem? Tranquilo? Seguimos em frente, tenho aqui alguns exemplos. Vamos lá. Exemplo para você, aparece ali, cara, 3/5 todo elevado na menos 2. Vou inverter a base, o inverso 3/5 resulta em 5/3 e troquei o sinal do expoente. Agora é só obedecer o comando que está sendo dado para nós. Ele quer que o 5/3 seja multiplicado por ele mesmo 2 vezes, então eu farei 5/3 multiplicado por 5/3, multiplica em cima, vai dar 25, embaixo, 25 nonos seria o resultado, beleza? Seguimos em frente, próxima propriedade, propriedade 4 fala a potência de uma potência, correto? Eu tenho aqui a potência de outra potência e a leitura é legal. Eu tenho a enésima potência de A na M. Você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Legal? Vamos aqui a exemplo. Puxa lá. Você tem aqui o quadrado, beleza? Do cubo de 3 ao quadrado. Essa é a leitura. Quadrado do cubo de 3 ao quadrado. Marcão, eu estou vendo ali que tem parênteses, então estou diante, sim, de potência de outra potência. Conservarei a base e multiplicarei os expoentes, resultando em 3 elevado na 2, vezes 3, 6, vezes 2, 12, 3 na 12 seria o seu resultado, perfeito? Vamos aqui, temos uma situação especial e ela é extremamente importante, tá? Puxa lá. Você está vendo aqui a enésima potência de A na M, e aqui você está vendo A na M elevado na N. Há uma diferença entre esses dois casos. A presença ou a ausência dos parênteses faz com que você interprete de uma outra maneira, certo? Então, puxa, nada melhor do que exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui o cubo de 3 elevado ao quadrado. Qual é o comando, moçada? Ele quer que você faça o 3 ao quadrado multiplicado por ele mesmo 3 vezes. É o que apareceu ali na sua tela. Aí aqui você tem produto de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 3 na sexta. Marcão poderia direto aqui então conservar a base e multiplicar os expoentes? Sim, porque aqui você tem a propriedade potência de outra potência, onde eu conservo a base e multiplico os expoentes, certo? Mas vamos ver uma situação B, um outro exemplo aqui. Aparece agora ali para vocês 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo, sem parênteses para o 3 ao quadrado. Significa que não é o 3 ao quadrado que vai ser elevado ao cubo. Apenas o expoente 2 deve ser elevado ao cubo. E 2 elevado na terceira é 8, resultado 3 na oitava. Foi claro, moçada? Muito importante, duas situações bem distintas. A nossa Federal de Santa Catarina já explorou isso em suas provas. Legal? Seguimos, vamos lá para a propriedade 5, onde diz aqui produto de potências de mesmo expoente. Marcão, essa não foi a primeira propriedade? Não, pessoal, não é a primeira propriedade. Tudo bem, meu querido aluno, minha querida aluna? Essa propriedade fala em produto de potências de mesmo expoente, não de mesma base. Tem propriedade para esse caso. Você está vendo ali A elevado na N vezes B elevado na N é a mesma coisa que a enésima potência de A vezes B. Você vai conservar o expoente e multiplicar as bases. Perfeito? Vem comigo, temos também aqui um exemplo para ti. Exemplo, 2 elevado na terceira vezes 3 elevado na terceira. Marcones, eu posso pegar 2 elevado na terceira, falar que é 8, e 3 elevado na terceira, 27, fazer 8 vezes 27. Sem problema. Mas você também pode fazer uma coisa diferente,
Que tal conservar o expoente 3 e multiplicar as bases, resultando no cubo de 6 ou 6 elevado ao cubo, correto? Beleza? Dá o mesmo resultado, só que de forma mais direta, mais simples. Segue comigo, vamos que vamos. Sexta propriedade fala em quociente ou divisão de potências de mesmo expoente. Então aparece A elevado na n dividido por B elevado na n. Se vale para multiplicação, vale para divisão. Você vai conservar o expoente n e dividir as bases. Você aí de casa me assistindo agora, fala para mim uma condiçãozinha que A ou B deve obedecer para que seja possível essa propriedade. Ah, Marcão, eu estou vendo que o B está lá embaixo, é o denominador, ele não pode ser zero. Então tem aqui uma condição de existência linkada. B tem que ser diferente de zero, não nos interessa dividir por zero. Se for dividir por zero, ou é uma indeterminação matemática falada aqui para você, ou uma impossibilidade. E eu não quero nenhuma dessas duas situações nesse momento. Tudo bem? Seguimos aqui com o exemplo. Vamos lá. Eu tenho 2 elevado na quarta, dividido por 3 elevado na quarta. Marcão, eu posso fazer 2 na quarta, 16, dividido por 3 na quarta, que é 81. 16 dividido por 81, ou simplesmente você pode conservar o expoente e dividir as bases, dando ali a quarta potência de 2/3. Tranquilo, gente? Legal. Seguimos firmes e fortes. Tem aqui uma questãozinha bem legal, bem interessante. Agora a gente dá aqui um pulo, um salto aí bem legal em termos de exercício. Vamos ver isso na prática, tá? Pergunta lá para você. Quantos algarismos possui o número 125 ao quadrado multiplicado por 32 elevado na terceira? Marcão, deixa comigo, essa eu faço. Vou fazer 125 vezes 125, né? E depois vou multiplicar 32 vezes 32 vezes 32. Gente, vai dar um número muito grande, você não vai fazer isso no vestibular, você não tem esse tempo, legal? Então eu vou te ensinar a fazer de maneira diferente, a determinar a quantidade de algarismos de potências muito grandes, beleza? Vem aqui com o quadro comigo, vamos lá. Eu quero colocar um exemplo para vocês inicialmente, para depois fazer uma analogia, certo? Vou colocar aqui no quadro 3.000. Quantos algarismos possui o número 3.000? Marcão, eu conto 3 zeros mais o número 3, é um cara que possui 4 algarismos, perfeito? Mas eu quero fazer de maneira diferente. Você concorda que 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 1.000? Sim. Que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado na terceira, certo? É uma forma interessante. Então, para determinar para vocês a quantidade de algarismos de potências muito grandes, eu tenho que fazer com que aquelas minhas potências sejam escritas em pelo menos num cara que apareça uma potência de base 10, certo? Então, comecei, presta atenção, a questão é muito boa, aparece lá para ti 125 ao quadrado, multiplicado por 32 elevado ao cubo. Vou fatorar o 125 e vou fatorar o do 32, transformar num produto de fatores primos, certo? 125 é a mesma coisa que 5 elevado na terceira, todo ele elevado ao quadrado vezes, certo? 32, fatorando, é a mesma coisa que 2 elevado na quinta. Então, 2 elevado na quinta, todo ele elevado ao cubo, correto? Agora, aplique as propriedades que o Marcão te passou aqui nessa aula. Você tem potência de potência, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6, 5 na sexta, vezes conserva a base 2 e multiplica os expoentes, 5 vezes 3, 15. Obtenho 5 na sexta, vezes 2 elevado na 15. Lembre-se, não perca o foco do que eu estou atrás. Eu quero obter pelo menos uma potência de base 10. Eu tenho 5 na sexta, 2 na 15, vou desmembrar esse 2 elevado na 15, reescrevendo ele através do produto de duas potências de mesma base, onde uma das potências vai ter expoente 6, e eu penso, quanto que falta para o 6 chegar ao 15? Marcão, faltam 9 unidades, então 2 na 15 virou 2 elevado na sexta, multiplicado por 2 elevado na nona.
Marcones, por que você fez isso? Porque eu já tinha aqui 5 elevado na sexta, agora eu possuo duas potências de bases distintas, mas elevadas ao mesmo expoente, há propriedade para esse cara também. Você vai conservar o expoente e multiplicar as bases, dando 5 vezes 2 elevado na sexta, vezes 2 elevado na nona. Tranquilo? Aparece aqui a nossa potência de base 10. 5 vezes 2 resulta em 10 elevado na sexta, vezes 2 elevado na nona. Chegamos ao fim da questão. É só uma questão de interpretação agora, certo? Quem é 2 elevado na nona? É a mesma coisa que 512, correto? Vezes 10 elevado na sexta. E agora a gente tem que determinar quantos algarismos possui esse número, que é um cara muito grande, perfeito? Analogamente, coloquei ali para você. 3.000 é um cara que possui 4 algarismos, beleza? Eu desmembrei, transformei em 3 vezes 10 na terceira. 10 na terceira, eu tenho aqui 3 zeros mais 1. Esse é um carinha que possui 4 algarismos. E aqui você tem um 3 como sendo um outro algarismo, beleza? Marcão, 1 mais 4, então 3.000 deveria ter 5 algarismos? Não, pessoal. Você faz sempre uma unidade a menos que o total, tudo bem? Então, volta aqui para o exemplo. Você tem aqui 10 elevado na sexta, que fornece para nós 7 algarismos. 512, você tem mais 3 algarismos, num total de 10, menos uma unidade. Então, aquele cara, 125 ao quadrado, vezes 32 elevado ao cubo, é o número que possui 9 algarismos. Tudo bem, pessoal? Tá aí uma questãozinha bem legal, bem inteligente, certo? Ficamos por aqui. Beijos, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.